Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no canal o pastor Davi Barbosa. Eu vou passar aqui rapidamente alguns dados biográficos dele, antes de nós começarmos a conversa, e você vai perceber que é um assunto bastante importante, na verdade uma advertência, e eu sugiro que você fique até o fim para acompanhar essa nossa conversa aqui, tá bom? O pastor Davi Barbosa é líder de publicações e Espírito e Profecia, lá na Associação Sul Rio Grandense, que fica em Porto Alegre. Ele é formado em teologia pela Universidade Adventista del Plata, na Argentina, e dedica a vida à missão e ao Ministério da Colportagem, dedicou a vida, né, ao Ministério da Colportagem, ajudando a levar a mensagem da esperança e fé por meio da literatura cristã e do estudo das profecias, e continua envolvido com esse sagrado Ministério das Publicações. O pastor Davi é casado com a doutora Priscila Barbosa, pai de 5 filhos, e ele diz que, me contou, né, que ele encontra na família e no seu chamado pastoral a força e a inspiração para servir com amor e dedicação. Você pode perceber, então, que não é só um pastor que eu chamei aqui por estar preparado com relação ao assunto que vai tratar, mas também porque é um homem de Deus, alguém que tem se dedicado à causa de Deus e que está preocupado com um assunto muito sério e que, portanto, é alguém à altura, né, do desafio aqui para tratar desse tema importante. Pastor Davi, antes de nós anunciarmos aqui o tema, além do que já está no título do vídeo, né, a sua saudação aqui para os nossos amigos do canal. Uma boa noite a todos, obrigado pelo privilégio de podermos estudar, esclarecer, fazer um breve estudo sobre um assunto muito pertinente, que é um assunto histórico, que eu acho de profunda relevância para a igreja. Pastor, talvez alguém já esteja se perguntando, davidianos, o que é isso, né? Vem de Davi, que história é essa? Eu quero já anunciar aqui, vai que eu esqueça, né? Divulgar aqui, na verdade, indicar, recomendar, com ênfase, um livro que foi impresso pela Norte Teológico, que é a editora universitária do SALT, lá da FAAMA, nossa Faculdade de Teologia, lá próxima de Belém, no Pará. Então aqui está, O Fator Davidiano no Adventismo. Pastor, esse livro aqui é bom, vale a pena os nossos amigos terem para se aprofundar um pouco mais no assunto do qual vamos tratar aqui? Excelente leitura, pastor Victor Figueroa, de Monte Morelos, é um pastor que dedicou tempo para essa investigação, tivemos boas conversas sobre esse assunto, em algum momento pudemos esclarecer algumas ideias, desde o início do interesse de estar entendendo mais sobre o assunto, para poder conhecer, para poder saber do que de fato se trata. E é um livro excelente, faz boas analogias, ele imergiu no universo do davidianismo, conheceu comunidade, se aprofundou e foi buscar na fonte para poder trazer essa literatura que é sensacional. É um ótimo livro. Então já fica aqui a indicação de leitura para você se aprofundar, caso queira, no assunto sobre o qual vamos conversar aqui nesse nosso vídeo. E também já vou deixar aqui a indicação de um outro vídeo que já está no meu canal faz algum tempo, que é o vídeo Vara do Pastor. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link deste outro vídeo que já está em meu canal há algum tempo, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir o livro lá da FAAMA, tá bom? O Fator Davidiano. Pastor, então vamos lá, né? Vamos ao assunto, e já aproveito para pedir que os amigos aí se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhem esse conteúdo aqui com pessoas que talvez tenham dúvidas sobre o assunto, pessoas que talvez estejam envolvidas já com esse assunto, para que elas possam, com o poder do Espírito Santo, reconsiderar, analisar, pensar no caminho arriscado, perigoso que estão trilhando aí, né? E antes de nós começarmos então a conversa, essa nossa entrevista, eu quero convidar você que está aqui conosco a fazermos uma oração, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, esteja com você também que está do outro lado da tela, e que ele abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos faça ver as coisas como Deus quer que nós as vejamos. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos dás de estudar um assunto tão importante e que tem preocupado pessoas, especialmente pastores, que se preocupam de fato com o rebanho. Ajuda-nos em nossa conversa aqui, especialmente o pastor Davi, ilumina os pensamentos dele, que ele fale motivado, iluminado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa esses amigos, essa pessoa que está nos acompanhando esta gravação, que ela seja também
tomada pelo teu Santo Espírito, que ela tenha também seus pensamentos, o seu coração abertos pelo poder que vem do alto, e entenda tudo aquilo que vai ser tratado e a relevância desse assunto aqui também, Senhor. Enche-nos com o teu poder, com a tua humildade também, Senhor, e que nós realmente falemos aqui com não só propriedade, mas com amor pelas pessoas. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Davi, Davidianos não tem nada a ver com você, né? Davidianos. Vamos começar aí pelo seguinte: como começou esse movimento davidiano? De onde veio esse movimento? Quem sabe traçar assim um pouco da história, né? Para a gente já se situar no assunto aí. Tentando fazer um resumo, é um movimento que em 1929 ele começa com um líder que começa a ter uma percepção muito individual sobre interpretações e reinterpretações do que nós adventistas acreditamos através do dom de profecia. Por exemplo, o Vitor Rutef, ele começa a pegar alguns pontos que nós já tínhamos como revelado e começa a fazer novas interpretações, ali na região de Waco, no Texas, ali, chamado de Monte Carmelo. E em 1930, esse movimento começa a tomar um corpo quando o Vitor, ele era um imigrante búlgaro, ele começa a escrever e a trazer para a igreja um livro publicado que era, em português, A Vara do Pastor. E nessa Vara do Pastor ele vai trazer alguns fundamentos baseados em alguns pontos bíblicos que divergiram da igreja. E eles foram divergentes, a ponto que foi montada uma comissão para avaliar, porque ele se dizia: eu estou dando continuidade ao dom de profecia. Então, nesse aspecto de dar continuidade ao dom de profecia, ele carregava muito uma ideia de que o espírito de profecia e o dom de profecia só poderiam ser interpretados por um profeta. Então, esse ponto que divergiu com a igreja adventista foi a causa dele ter sido expulso da igreja em 1934, aproximadamente. Uma comissão se reuniu, foi avaliado com o corpo doutrinário da igreja e viu que havia uma certa ambiguidade, uma certa divergência entre os temas que ele estava apresentando, principalmente relacionados a alguns capítulos, como Ezequiel, capítulo 9, que foi a introdução, sobre Apocalipse 13, sobre questões sobre ir de pregar o evangelho a toda criatura, já tinha uma outra interpretação, sobre alguns capítulos muito específicos da Bíblia, de doutrinas que nós cremos, onde havia uma divergência tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. E o movimento foi tomando corpo, né, e após ali a morte dele, ele morreu e teve um grupo que mais ou menos foi se dividindo após a morte dele. A sua esposa, a Clarence, né, ela já começou uma nova propagação e houve uma certa divisão, e daí em diante eles começaram a fazer um trabalho com uma certa sazonalidade, mas totalmente dividido. O movimento se dividiu e esse movimento se espalhou e foi introduzindo no percurso da história alguns detalhes relacionados justamente a pontos doutrinários contra a igreja adventista. Pastor, conforme eu já disse, aqui no meu canal tem um vídeo, uma espécie de mini documentário sobre esse movimento Vara do Pastor. Mas eu acho que vale a pena, quem sabe, explicar um pouquinho também para os nossos amigos. Explica um pouco melhor assim, quem são os davidianos e o que significa essa Vara do Pastor. A Vara do Pastor foi a primeira inspiração escrita, o primeiro livro escrito por Vitor Rutef, onde ele dá algumas interpretações de um texto do Espírito de Profecia, mas que ao mesmo tempo tinha uma certa ambiguidade com outros textos. Davidianos, ele vem justamente da referência de Davi. O que eles consideram? É uma crença de que um grupo, de que Deus restauraria o reino davídico literal na terra antes da volta de Jesus no tempo do fim. Que seria restaurado, seria levantado um grupo davídico antes do tempo do fim para poder fazer uma obra no fim dos tempos, que eles se intitulam responsáveis por isso. É uma mensagem de cobrança contra a liderança, é uma mensagem contra uma apostasia na igreja, colocando eles como enviados de Deus específicos contra a igreja adventista corrompida. Então essa mensagem vem desde o passado, e eles carregam essa ideia
através dessa literatura, que é um livro, né? Segundo eles chamam de Espírito e Profecia, que seria o livro A Vara do Pastor, que tem alguns volumes e explica esses assuntos justamente fazendo analogias entre Ellen White e entre textos que o próprio Victor Houteff escreveu. Muito bom. Assim, é um esboço geral, né, da história, para contextualizar os nossos amigos, mas eu repito, se você quiser saber mais detalhes históricos, tem esse vídeo aí, na descrição do vídeo aqui o link está, né, que é o Vara do Pastor, tá bom? Mas eu acho que o que nos interessa mais aqui, na verdade, além da parte histórica, é a parte doutrinária mesmo, de crença, né? Então, pastor Davi, qual a diferença entre os davidianos, ou quais diferenças entre os davidianos e os adventistas do sétimo dia? Como é que a gente pode contrastar as duas formas de crer, né, dos adventistas mesmo e desse movimento aí sectário, dissidente, davidianos? O movimento adventista, ele nasce como um corpo doutrinário, que nós acreditamos que é uma revelação progressiva. O próprio Espírito de Profecia, com o passar do tempo, ele vai trazendo novas luzes relacionadas a determinado assunto. E nós mantivemos esse grupo doutrinário e, como adventistas, acreditamos em uma revelação que é progressiva. E o davidiano em si, ele nasce com uma mensagem de cobrança, advertência contra a igreja adventista, que nasce justamente naquele período onde eles trazem alguns pontos doutrinários muito específicos. É um conjunto doutrinário muito específico relacionado à interpretação de textos bíblicos. Então, eles dão uma interpretação muito específica que não tem base no Espírito de Profecia e não tem base na literatura bíblica, baseada na sua própria interpretação. Nós, como adventistas, somos historicistas, acreditamos, usamos a história para entender a Bíblia. O movimento davidiano, ele já tem uma espécie de interpretação baseado no pensamento do profeta. O profeta tem algumas reflexões que, segundo ele, só ele possuía o dom para revelar. E existe uma coisa muito interessante. Eu peguei um parâmetro comparativo que, por exemplo, algumas coisas que Victor Houteff declarou. Ele declarou e ele ensinou que seus escritos estavam isentos de erros. Ellen White nunca declarou infalibilidade dos seus escritos. Eles são, portanto, inerrantes, né? Eles são inerrantes. Por exemplo, Victor Houteff ensinou que ninguém pode interpretar a Bíblia sem a ajuda de um profeta inspirado, em outras palavras. Somente ele, como profeta, poderia interpretar corretamente a Bíblia. E Ellen White fala que seus testemunhos têm a intenção de nos levar de volta à Bíblia, sob a orientação do Espírito Santo, para podermos entender melhor as Escrituras. Outra coisa interessante, ele declarou que havia recebido uma nova luz sobre o reino intermediário, que nem os escritores da Bíblia, nem Ellen White sabiam. E Ellen White fala, ela declarou que não há nenhuma nova luz que já não tenha sido revelada na Bíblia. Um outro detalhe que é interessante para a gente fazer uma comparação. Victor Houteff exorta seus seguidores a evangelizar apenas membros da igreja adventista. Os famosos pescadores de aquário? Exatamente. Ellen White fala o seguinte, ela incentiva a igreja a ir para fora. Afinal de contas, a palavra igreja. A igreja é para fora. E um outro detalhe, ele incentiva seus seguidores a obedecê-lo à custa da desobediência a Cristo, que inclusive está no capítulo 4 do livro da Vara do Pastor. Seus escritos contradizem os ensinos bíblicos de Espírito de Profecia. Então, Ellen White fala aqui o seguinte, seus escritos estão em harmonia completa com textos bíblicos. Se você pegar qualquer doutrina que o Espírito de Profecia revelou, o Espírito de Profecia revela, ele tem uma harmonia com a Bíblia. Então, essa acho que é uma grande diferença que nós percebemos, que existe uma forma de fazer teologia totalmente diferente de todas as correntes teológicas que nós conhecemos.
ela não está sujeita à Bíblia, ela está sujeita à interpretação de uma pessoa. Pastor, em termos de doutrinas, assim, especificamente, que doutrinas deles, dos davidianos, que divergem da crença, das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando nós pegamos todo o nosso corpo doutrinário, eles não trabalham basicamente uma afronta direta a todas as doutrinas, mas algumas em específico. Por exemplo, a doutrinas, quando você pega a doutrina de Deus, você pega a doutrina da palavra, você vê que eles trabalham muito minuciosamente essas doutrinas, dando pequenas distorções baseadas na interpretação específica do Vitor. Então, quando nós olhamos para o corpo de doutrinas da igreja, inclusive os davidianos, recentemente agora eu procurei fazer algumas entrevistas, pegar alguns que estavam fazendo essas correntes, porque de fato eles estão criando um corpo muito forte. Você percebe eles declarando que eles são adventistas. E eles não saíram da igreja. A diferença dele é que eles não podem se declarar publicamente que eles são davidianos. Eles se declaram adventistas do sétimo dia, eles andam nas igrejas dos adventistas do sétimo dia, eles dizem que a igreja adventista é verdadeira, mas que eles têm uma missão de evangelizar os sinceros na igreja para o grande movimento final. Então, é algo muito minucioso, porque se nós formos olhar para a interpretação, quando nós olhamos para alguns textos bíblicos específicos, você vai ver que existe uma diferença gritante entre aquilo que eu acredito, que nós, como adventistas, acreditamos segundo a inspiração bíblica, e aquilo que eles creem. Quando nós olhamos para o Apocalipse capítulo 7, quando você vai falar sobre os 144 mil, nós temos uma interpretação, por exemplo, sobre a estátua de Daniel, a pedra que é cortada sem auxílio de mãos, eles têm uma interpretação muito específica. Quando a comissão avaliou, em 1934, foi feito todo um estudo sobre o que ele havia trazido como revelação, porque, afinal de contas, o profeta quer ser provado. E na provação do profeta, vamos experimentar o dom de profecia dele, ele foi reprovado em todos os itens. E principalmente no item de interpretação, porque não havia harmonia entre os textos e os temas que ele decidiu confrontar para dar continuidade no Espírito de Profecia com aquilo que estava em harmonia com a Bíblia. Pastor, quer dizer então que a igreja deu a oportunidade, como se deve fazer, a Bíblia mesmo nos admoesta nesse sentido, né? João, provai os espíritos, né? A igreja deu a oportunidade de fazer os testes, como foi feito com Ellen White lá no passado, né? E, biblicamente, foi reprovado. Foi reprovado. Por exemplo, fazendo uma investigação recente, no estado de Santa Catarina, agora, alguns anos atrás, houve um início de um movimento em uma determinada região. E a mesma situação foi oferecida para a pessoa que estava dando os estudos bíblicos. Ele chegou na igreja, fez uma repreensão forte contra a igreja adventista, e o pastor prontamente confrontou esse líder, que era um líder que veio do Haiti, é um representante do movimento, e ele foi colocado em uma comissão e diante da igreja para explicar. E como ele disse e se declarou literalmente que o que nós estamos crendo é apostasia errado, ele foi receber uma disciplina eclesiástica. Por quê? Porque o que ele estava ensinando não estava conforme aquilo que a gente crê. Então a igreja, ela tem uma coisa interessante. Por exemplo, eu como pastor, se eu tenho que enfrentar algum detalhe relacionado a um corpo de doutrinas, tá tudo certo. Eu vou trazer e vou tentar, junto com o irmão, estudar, apresentar e fazer o trabalho pastoral. Mas quando a ovelha, ela entende que o que ela crê é verdade e de fato ela deve seguir aquele plano, ele por si só já está se rebelando contra aquilo que nós cremos. Não há nenhum problema eles crerem na fé deles. Qual que é o grande detalhe? É que eles querem utilizar isso como ferramenta para atacar alguém que está seguindo um corpo de doutrina já, de um corpo de muitos anos. Houveram movimentos que nasceram, você tem aí os adventistas da promessa, montaram a igreja deles, está tudo certo. Mas a situação
existe uma igreja querendo, dentro da igreja, criar essa dissonância dentro do corpo de membros. Pastor, e é assim, interessante, né, que alguns desses movimentos, dessas dissidências, dizem ser tão seguidores de Ellen White, né? Alguns até às vezes extrapolam nesse sentido, né? E parece que colocam Ellen White contra a própria Bíblia muitas vezes. Mas quando Ellen White diz assim, ó, que se um membro da igreja tiver uma nova luz, e qual é a recomendação que ela dá para alguém que tem uma nova luz e quer apresentar esse assunto, né? Ela orienta que essa pessoa procure a liderança da igreja, as pessoas mais experientes, pastor, um ancião, pessoas assim alinhadas, né? Pessoas fiéis. Se, ainda que essa pessoa tivesse uma nova luz que fosse correta, biblicamente falando, que não é o caso dessas dissidências, né? Ainda que fosse correta, e a igreja como comissão, porque Deus trabalha com o corpo, né? Não com indivíduos. Nossa igreja não é gerida por uma cabeça, né? Duas. Ela tem os estamentos, os fóruns adequados, tem comissões. E se essa comissão da igreja, esse grupo de pessoas mais experientes, entender que não é o momento para essas ideias serem apresentadas, o que Ellen White recomenda? Que essa pessoa fique calada, que ela guarde o caminho que vai ser aberto por Deus, né? Olha que interessante. Agora imagina, alguém que vem apresentar umas ideias que são falsas, que são contrárias à própria Bíblia, não só as doutrinas adventistas, que nós cremos sejam bíblicas, né? São bíblicas, mas ela vem então com ideias que são antibíblicas, contrárias ao Espírito e profecia, e aí não tem como realmente a igreja aprovar uma coisa dessas, né? Pastor, antes de a gente avançar aqui nas questões de crença e interpretação profética e tal, que cuidados os nossos irmãos, nossos anciãos, nossos pastores devem ter com relação a esse grupo, já que, como você mesmo destacou, né, houve outras dissidências no Adventismo, né, como a Igreja da Reforma, a Igreja da Promessa e outros grupos por aí, né, antitrinitarianos também. Eles saem e está tudo certo, né? Cada um tem liberdade para seguir o seu caminho e acreditar no que quer acreditar, né? Agora, os davidianos, esse pessoal, eles se infiltram na igreja e, como você disse, eles não se declaram de início assim um movimento dissidente que não crê como nós cremos. Então, fica mais complicado, né, de identificar essas pessoas. Qual é o modus operandi deles? Como que eles trabalham? Você me falava há pouco sobre escola sabatina, né? E de que forma os pastores e os líderes da igreja deveriam estar mais atentos com relação a esses infiltrados? Geralmente, a estratégia que eles têm usado, e isso é uma instrução nos cursos que eles têm, de fato, cursos, são pessoas preparadas, depois que você já entende quem eles são, que é justamente usar a escola sabatina como um gancho de apresentação e ponto de contato. Geralmente, a escola sabatina são comentários muito bons, eles estudam muito a lição, a estratégia da lição da escola sabatina é o método mais antigo que eles usam, e após um ponto de contato com um grupo de escola sabatina, eles vão ganhando ponto de confiança, para que em algum momento eles possam não apenas passar a lição, mas perguntar e dizer, olha, nós temos um grupo de oração, nós fazemos alguns estudos. Geralmente, eu tive o privilégio de assistir a alguns estudos, são estudos muito interessantes, são muito rebuscados, com uma mensagem de pureza, de santificação, que de fato fazem parte. Existem alguns pontos que são interessantes. E às vezes, inclusive, numa entrevista com um membro adventista que hoje se declara literalmente davidiano, ele no começo dizia para mim, em algumas conversas, ele expressava que não, os estudos deles são bons, tem algumas coisas que não batem muito com a nossa igreja, mas eu tenho que ter cuidado para reter o que é bom. Eu vou reter o que é bom. E nesse princípio do reter o que é bom, foi se aprofundando, e eles começam a oferecer, posteriormente, algo chamado estudos avançados. E os estudos avançados é justamente, aos poucos, ganhando confiança, trazendo credibilidade. São vários professores e a missão deles é trabalhar dentro da igreja. Eles não se declaram, existe uma sagacidade muito grande em perceber quem está lá dentro estudando. Se você, por exemplo, entra num curso, numa aula que eles estão dando, eles prontamente param, perguntam quem é você, de onde você veio, porque é um estudo que tem etapas. Primeiro, contato, atração, confiança, doutrina. Contato, atração, confiança, doutrina. Para chegar nessa parte da doutrina, leva tempo. Depois que você já fez vários estudos avançados e eles começam a buscar a empatia de pessoas que já têm um viés um pouco mais crítico
Porque você vai perceber que existe um viés muito crítico em pessoas que estão lá. A dinâmica psíquica de quem se volta para esse grupo tem um viés um pouco mais crítico, que ele acaba encontrando uma convergência com esse grupo que vai trazer um alimento e que vai fazer ele entender que, de fato, ele está certo, mas que existem outras coisas que ele pode entender para que o fato aguçando da crítica se torne mais alimentado por alguns elementos. E eles vão ganhando confiança dessa forma. Pastor, no tempo de Paulo já tinha problemas semelhantes, né? Lobos devoradores que surgirão no meio de vocês, Paulo já advertia, né? Então, eu repito a pergunta, né? Foi muito bom o senhor ter explicado esse modus operandi deles, né? Cuidado com a escola sabatina, especialmente ali, né? Porque, na verdade, a nossa igreja, ela é uma igreja aberta, né? E às vezes a gente é até um pouco ingênuo, né? Porque a gente acolhe, a gente recebe a todos, né? A igreja é aberta para todos. Agora, que cuidados que os líderes, pastor, ancião da igreja, devem tomar para evitar esse assédio por parte de lobos devoradores, como a Bíblia mesma nos adverte? Primeiro, ter muito cuidado com quem você convida para pregar e para passar uma lição da escola sabatina na igreja. Lição da escola sabatina tem um peso tão grande quanto de uma pregação no púlpito. Você está dando nas mãos da pessoa a autoridade de ensinar. Então, hoje, pastores, líderes, colegas, tomem muito cuidado quando você convida alguém de fora ou alguém diz, olha, eu estou trazendo alguém que eu conheço, alguém que é um grande pregador. É muito bom nós filtrarmos quem vem falar no nosso púlpito, quem vem falar nas nossas escolas sabatinas. Porque, por exemplo, recentemente agora, pastor Michel, olha que interessante, na região do NASP, dos nossos colégios, que a estratégia é trabalhar perto dos colégios, e a senhora White fala muito sobre a região dos colégios, onde muitas vezes nascem alguns desses movimentos. Eles estão, por exemplo, na região do NASP, oferecendo um curso sobre limpeza de fígado, ponto de contato, né? Recentemente agora veio um médico dos Estados Unidos para fazer um encontro de estudos avançados em Minas Gerais, todos se reuniram, fizeram um estudo, e eles vão, de maneira, através da saúde, dando uma interpretação futura. Olha, primeiro assim, vamos trabalhar um ponto que é positivo, que coisa boa, poxa, limpar o fígado, ótimo, água, comer, dormir bem, se alimentar, comer frutas, ter uma vida saudável, fazer exercício, sensacional. Isso é interessante, é pertinente, é um ponto de contato entre eu e você. Então, sempre vamos buscar um ponto de contato de afinidade para futuramente filtrar quais daqueles ali se identificam mais com a dinâmica psíquica que eles querem transmitir através da doutrina deles. Por isso, tem que filtrar. Muito cuidado. Conhecer bem seu rebanho, né? Interessante, né? Porque o inimigo sabe que esses métodos dão certo. Tanto é que a gente usa a mensagem de saúde como um elemento, né, para fazer pontes entre as pessoas, mas usamos isso para evangelizar o mundo, né? Enquanto esse grupo aí está usando esse mesmo método, só que internamente, né, para alcançar aí os adventistas, né, como a gente já comentou há pouco, né, pescando no aquário, né, como dizem. Pastor, vamos entrar assim em questões assim mais teológicas aqui agora. Como os davidianos interpretam a rocha? O senhor mencionou isso agora há pouco, né, sobre a rocha lá de Daniel 2, né, que vem do céu ali. Como que eles interpretam essa rocha que bate na estátua lá no capítulo 2 de Daniel? Por exemplo, é um capítulo que já houve uma divergência muito grande na área interpretativa deles, porque a palavra rocha, a gente faz analogia com a própria pedra, com o próprio Senhor Jesus, e a Bíblia auto-interpreta. É um texto que se interpreta muito bem. Inclusive, é um texto que ele tem uma certa similaridade com o universo de outros âmbitos teológicos que não são só adventistas. Então, para eles, a rocha não é bem uma interpretação como nós entendemos. Eu vou passar um gráfico aqui, pastor, que eu acho que é interessante nós fazermos uma analogia, para nós podermos entender mais ou menos do que se trata. Por exemplo, nós, adventistas do sétimo dia, quando nós olhamos ali, vamos abrir aqui, Daniel capítulo 2, eu vou fazer uma leitura breve do capítulo Daniel no capítulo 2, e Daniel no capítulo 2, que é logo no início do livro, ele tem uma visão, né? E nessa visão, Daniel, ele escreve
ele escreve uma situação que aconteceu. Um rei teve um sonho. O sonho era uma estátua que tinha elementos diferentes, e nessa leitura, e nesse sonho que o rei teve, ninguém foi capaz de interpretar no reino. Daniel, um jovem fiel a Deus, conhecedor, amigo de Deus, Daniel recebe de Deus a interpretação desse sonho, e Daniel vai falar um pouco sobre o significado do sonho. E no capítulo 2, Daniel fala o seguinte, temos aqui o capítulo 2, o rei fez um decreto para que alguém pudesse fazer uma interpretação. Então, Daniel, ele foi lá e deu uma interpretação. Na interpretação e no sonho do rei, Daniel ele faz uma explicação muito clara sobre o capítulo. Então, ele fala sobre, você sonhou com uma estátua, era uma estátua grande, ele vai dar interpretação para o rei. Então, dentro do texto, ele fala, aqui no capítulo 2, tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, capítulo 2, verso 31, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e braço de prata, seu ventre e coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, ou sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés, e o pé de ferro e barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana, e que de ele e tal, e derrubou e tal, e levou a estátua, e a estátua foi ao chão. Então, ele dá uma interpretação de um tema, né? E nessa interpretação, nessa leitura que ele apresenta para o rei, ele chega para o rei, faz toda uma interpretação muito clara. A Bíblia, o Espírito e a Profecia apresentam que essa rocha, cortada sem auxílio de mãos, ela é o estabelecimento de um reino, e é muito interessante que é um reino extraterrestre, vamos dizer assim, porque é um reino de fora. A solução para aquele mundo, para esse metal precioso que vem depreciando até o metal menos precioso, é uma rocha que bate no pé e destrói toda uma estrutura histórica, apresentando o reino de Deus, a volta de Cristo. Para eles é diferente. Por exemplo, o elemento, a pedra, para nós adventistas, ela é o reino de Deus estabelecido na volta de Jesus. Para os davidianos, ela é um reino literal, davídico, restaurado antes da volta de Jesus. Ou seja, eles estão aplicados a eles. Eles fazem parte, eles são essa rocha que antes da volta de Cristo chegarão para fazer um trabalho muito importante, muito profundo sobre a volta do Senhor. Por exemplo, no momento da destruição da rocha, nós adventistas entendemos que é a segunda vinda de Jesus, certo? Para o davidiano, antes da segunda vinda, com o juízo dentro da igreja. Para eles antes da segunda vinda de Cristo, eles são levantados como um juízo que vai ser feito dentro da igreja adventista. Por exemplo, dentro do elemento que o monte que encheu a terra, para nós adventistas significa a eternidade. Nós vamos passar a eternidade com Deus. Para eles é um reino literal, crescente, com os 144 mil selados. Por exemplo, a ênfase escatológica é a segunda vinda e eternidade. Essa é a nossa interpretação como adventistas. E é a nossa fé. Para eles é a purificação da igreja, selamento e restauração do reino. Então, esse já é um ponto que existe uma divergência direta com o universo adventista. Por quê? Porque para nós, a volta de Cristo, ela é apresentada pela primeira vez, assim, de uma maneira muito interessante,
dentro do quadro profético, que você olha tanto para Daniel, quanto ele vai se abraçar com a linha do Apocalipse, apresenta a rocha como a volta de Jesus. Só que, de maneira muito interessante, eles vão mostrando que existe um exclusivismo, onde eles, segundo uma interpretação do próprio Victor Rutef, onde eles passarão a fazer um juízo diante da igreja. Isso é extremamente perigoso, porque você está colocando o homem no lugar da volta do Senhor. Você coloca na mão de um pequeno grupo uma responsabilidade que Deus não deu a ninguém. Porque na hora que o Senhor desce, que o Senhor vem e que o reino se instaura, o Senhor vem trazer o juízo que já foi determinado no céu para poder trazer apenas a volta de Cristo como a esperança que nós tanto aguardamos. Então essa é uma grande diferença clara entre eles e aquilo que nós cremos como adventistas. Pastor, posso minimizar essa tela aqui, por enquanto? Pode. Ok. Uma outra pergunta aqui, ó. Qual a visão deles, dos davidianos, com relação à pregação do evangelho a toda criatura? Tem também diferença? Tem uma diferença muito grande. Por exemplo, qual que é a ordem de Cristo, pastor Michel? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas etc. Quando você vai para Mateus capítulo 7, em Mateus capítulo 7, você vai perceber uma pregação que Jesus fez para quem? Para a casa de Israel. E a interpretação, segundo, inclusive, dentro de um dos livros de Victor Rutef, ele apresenta que essa missão de pregar a casa de Israel é uma missão que foi revelada por Victor Rutef, e foi revelada por Victor Rutef num livro da Vara do Pastor, que era uma responsabilidade deles. Por exemplo, em uma entrevista com um deles, inclusive foi a minha esposa conheceu, por uma coincidência, numa discussão simples com um dos líderes dele, eu não participei, minha esposa participou, e minha esposa disse assim, mas como assim vocês estão pregando para a igreja? E por que vocês não pregam para os de fora? Porque, segundo eles, a missão de pregar para os de fora é uma missão que só vai chegar para eles após o alto clamor. Que, no momento, a missão deles é salvar dentro da igreja adventista os últimos que são considerados por eles os sinceros, aqueles que receberam de Deus o juízo e aceitaram. E tem um detalhe, se eu como pastor, se você, pastor Michelson, como pastor, não aceita a mensagem do selamento, você está perdido. Se a mensagem do selamento chegou até você e você a rejeitou, você não é digno de receber o selo de Deus. Você perdeu o selo porque você rejeitou a mensagem do selamento. Por exemplo, quando em discussão com uma pessoa do movimento davidiano que me trouxe materiais, pelo fato de que ele estava dando estudo bíblico para outras pessoas, em algum momento fui convidado para ter uma conversa com ele, um esclarecimento, ele falou, pastor, se você rejeita a mensagem que eu estou te apresentando, você perdeu a sua chance de ser salvo. Você vai perder a sua salvação. Porque a missão que nós temos é pregar para os últimos sinceros que estão dentro da igreja. Só que quando nós olhamos a senhora White, ela fala que o joio, ele nasce e ele cresce junto com o trigo. Que quem faz essa separação não é alguém. Que quem faz essa separação não é uma responsabilidade. Não existe nenhum tipo de convergência dentro dessa pregação com aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que é uma coisa muito perigosa. Porque se eu vou nascer com um movimento para pregar dentro de outro movimento, porque a Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista, ela é um movimento que nasceu para pregar a volta do Senhor, adventista. Essa é a nossa missão. Mas dentro da missão nasce um grupo que de maneira secreta, que sequer tem a hombridade de se revelar, mas vai usar estratégias sorrateiras para poder alcançar membros. Isso de fato torna muito perigosa a relação.
E a própria Ellen White disse que não haveria um outro movimento, né? Não haveria. E é muito interessante porque, por exemplo, dentro da mensagem que eles carregam uma ideia de que o reino dos 144 mil, ele seria iniciado justamente nesse período. Eles trabalham a literalidade profunda desse texto e eles aplicam esse texto a eles. Me preocupa, e fazendo uma análise das pessoas que eu pude conversar, quando me procuraram, houveram pessoas que disseram, não, eu sou davidiano e não saio mais, mas houveram pessoas que recuaram, não, pastor, obrigado pelo estudo, obrigado, acho que abriu a minha cabeça, interessante que eu aprendi, acho que está tudo certo. Percebe-se que as pessoas que estão envolvidas, por si só, elas têm um ar de superioridade. Elas têm um ar de conhecimento. Nós sabemos mais que pastores. Nós sabemos mais que vocês. Nós conhecemos um tipo de ego que ele não é compatível com esse lado de Deus, que é mansidão, que é humildade, que é aquele que quer ser servido tem que servir primeiro, do menor, do último. Aquele que quer chegar ao reino do céu tem que ser como uma criança. Existe uma diferença muito grande. O que eu percebi em conversas com grupos davidianos, ou davidianos especificamente, é que eles têm um ar de superioridade muito grande em relação a qualquer outro pastor. Pastor, antes de a gente prosseguir, quero aproveitar para de novo recomendar esse livro aqui, tá? Fator Davidiano, da Faama. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir esse livro. Então, se você já conheceu esse movimento, se você é líder de igreja na sua região, tem aí alguma coisa acontecendo, né, em relação a esse movimento, eu creio que é uma necessidade e quase uma obrigação, porque a nossa obrigação como pastores é de cuidar do rebanho, né? Então, uma obrigação, já que tem um material pronto, um estudo muito bem feito aqui, pelo pastor Vitor Figueroa Vila Real, né? Então, tem esse material, adquira, estude. Olha só o que diz aqui na contracapa do livro. Por que dedicar tempo para responder aos dissidentes davidianos? Talvez a pergunta que alguém faça, mas para que perder tempo fazendo um vídeo como esse, né? Olha só o que diz aqui a contracapa. Não se trata de promovê-los, nem mesmo indiretamente, mas se um médico não conhece os sintomas de uma doença, nunca poderá identificá-la ou curá-la. Da mesma forma, se os membros da igreja não conhecem os sintomas da dissidência davidiana, nunca conseguirão identificá-la, nem saberão como enfrentá-la. Este livro tem um duplo propósito. Primeiro, ajudar os adventistas do sétimo dia a confirmar e fortalecer sua fé na palavra de Deus. E sabe, pastor, antes de partir para o ponto 2 aqui, eu entendo, e já li sobre isso, né, que Deus muitas vezes permite algumas heresias aparecerem no meio do povo dele para que essas pessoas, para que nós, né, estudemos mais a fundo a palavra de Deus, para que nós compreendamos melhor as verdades que não têm medo de serem escrutinadas, né? Então a verdade não teme o escrutínio, a análise, a prova, né? Então, quando acontecem essas heresias ou dissidências, isso obriga o povo de Deus a estudar mais e a se aprofundar mais na palavra de Deus. Então, é um tipo de pré-sacudidura, digamos assim, né, que acontece entre nós. O ponto 2 é o seguinte, esclarecer as dúvidas daqueles que foram enredados pela dissidência. Conhecer a origem da dissidência na Igreja Adventista do Sétimo Dia e as estratégias e metodologias dos grupos dissidentes nos preserva da heresia e nos mune com as informações bíblicas necessárias para consolidar a unidade da Igreja. Além disso, estudando os princípios, os principais ensinamentos davidianos à luz da Bíblia, o Senhor pode trabalhar no coração de algum davidiano sincero, de forma a conduzi-lo de volta à sã doutrina. Então está aqui o livro para você então adquirir da Faama, né? Editora teológica lá da Faama, Norte Teológico. Vale muito a pena, viu? Conhecer, estudar e aproveitar este vídeo aqui que estamos fazendo com oração, com dedicação, indicar para amigos, enviar para pessoas que estejam talvez com dúvida, né? Aproveite esse material. E o outro também que está aqui no meu canal, que é sobre a vara do pastor. Pastor Davi, o que os davidianos entendem por a grande dispersão do povo de Deus? Essa é uma das doutrinas dele que existe. Nós temos que fazer um esforço muito grande para poder entender, principalmente achar coerência bíblica para poder guardar. E confesso, até peço desculpa a todos, que de fato você tem que fazer um esforço
muito, é muito complexo a compreensão, porque assim como o antigo Israel foi espalhado entre as nações por causa da apostasia, Israel espiritual hoje também está sendo espalhado, está sendo disperso devido ao afastamento da verdade. É uma interpretação. Isso inclui que a igreja se misturou com o mundo pela perda de pureza doutrinária e a negligência na reforma. E segundo uma interpretação dele, a dispersão é tanto espiritual quanto literal. Para eles existe algo que é muito sério. Por exemplo, os fiéis estão espalhados em diferentes denominações e grupos. Isso é uma interpretação literal, bonita, até porque nós, adventistas, acreditamos que Deus tem seus sinceros espalhados em todas as igrejas. Mas, de maneira literal, os 144 mil, na visão davidiana, estão dispersos ao redor do mundo e ainda vão ser reunidos. E, segundo a interpretação, ela deve ser seguida por uma grande restauração. Eles creem no movimento de reunião do remanescente fiel, aonde eles serão trasladados, o povo de Deus, que será purificado e selado. Este é visto como um cumprimento de Ezequiel capítulo 36, 37, pego ali um pouco sobre a restauração, o Vale dos Ossos Secos, Isaías capítulo 11, Deus vai juntar o restante do seu povo, e eles acreditam que o davidiano vai ser trasladado para a Palestina. E é interessante que nesse traslado, uma das perguntas que nós chegamos a fazer, eu perguntei, mas ele vai ser trasladado como? Eles dizem, nós não sabemos, mas nós seremos trasladados até a Palestina, para que Deus faça e nós recebamos o poder, que será o grande poder, o grande poder para então cumprir a missão final. Eles acreditam que foram chamados por Deus para iniciar um processo de trabalho e chamar os dispersos para o verdadeiro juízo. E a mensagem da Vale do Pastor seria chamada de reunião e reforma. Um encontro de reforma, aonde eles seriam reunidos para dar o grande recado final, que seria o alto clamor. Eu tenho uma outra, eu vou apresentar aqui um detalhezinho interessante, que é interessante. Nós temos uma percepção. Por exemplo, eles creem que eles serão trasladados, literalmente, 144 mil serão o remanescente fiel, que será trasladado para onde? Para a Palestina antiga, para a antiga Canaã, em cumprimento literal de profecias. Ou seja, ele mexe com o aspecto histórico e traz uma literalidade para um texto bíblico. Quando? Antes da volta de Jesus, após a purificação da igreja. A igreja, antes de ser purificada, eles vão ser levados. Por quê? Para estabelecer o reino visível de Deus e ser luz ao mundo. Aí sim o mundo vai receber uma pregação. É o céu? Não. É o reino literal na terra antes da segunda vinda de Cristo. Então, existe uma interpretação que existe um reino literal que vai ser restaurado antes da volta de Cristo, para que quando venha o alto clamor, eles sejam responsáveis, então, para dar a última advertência ao mundo. O sai dela, povo meu, a última pregação, que a igreja não vai estar pronta, a não ser o grupo que foi trasladado. E eu fiz essa pergunta para mais de um davidiano em entrevistas, nessas conversas. E a pergunta foi, como vocês vão ser trasladados? Vai ser de que forma? Vai ser uma carruagem? Vai ser... tem alguma explicação? Não tem uma explicação literal, né? Eles têm uma base, e a base deles é justamente entender que eles, antes da volta de Cristo, irão para lá para poder trazer o juízo sobre a igreja. E a igreja, então, receberá um juízo da parte deles. É interessante que um deles falou para mim que quando isso se cumprir, o juízo começará sobre os pastores. Inclusive, ela fez assim para mim, ó, olha os pastores. E é muito interessante porque é uma aplicação literal de Ezequiel capítulo 9, que é um dos temas que a gente vai estar falando aqui hoje.
Pastor, nem precisa dizer que isso aí absolutamente não tem nada a ver com a Bíblia, né? Assim, com a interpretação, a exegese correta da palavra de Deus. Mas já que o senhor mencionou aí, já deu uma cutucadinha, né? Fala pra gente, como é que eles entendem essa profecia de Ezequiel capítulo 9? Ezequiel capítulo 9 é um capítulo histórico. É um capítulo é um capítulo muito bem aplicado e é uma interpretação, inclusive, judaica, é uma interpretação adventista, é uma interpretação que você leva para o mundo metodista, para o mundo batista, para o universo de estudo teológico, inclusive a maior parte de comentaristas bíblicos, Ellen White, nós entendemos Ezequiel 9 como um capítulo que ele fala sobre um juízo que houve sobre Israel. Esse foi o primeiro ponto que nós tivemos a divergência na comissão que houve aqui, quando foi trazido um davidiano que tentou evangelizar toda uma igreja aqui no sul do Brasil. E esse foi o capítulo que ele usou como base para mostrar que vai haver um juízo aonde eles serão responsáveis para trazer à casa de Deus um julgamento. Eu peguei alguns pontos que eu considero muito relevantes sobre alguns escritos. Eu tive o privilégio de alguns acessos, alguns materiais do Victor Rutef, pude ler bastante literatura, algumas coisas para entender sobre o assunto, e nós percebemos que ele traz uma linguagem que é muito difícil você absorver, porque ela tem uma interpretação específica sobre ele. Eu vou te dar um exemplo. Eu até trouxe aqui na minha mesa, eu tenho um objeto. Ele é específico e claro para que serve. Eles tomam o mesmo objeto e dão uma explicação exclusiva, que se você é davidiano, você tem que acreditar sem argumento. Você tem que acreditar sem argumento. Só quero fazer algumas observações que eu acho que são muito pertinentes sobre esse capítulo 9, porque, por exemplo, para o davidiano, para Rutef, ele ensinava que Ezequiel 9 descreve um juízo literal de Deus sobre a igreja, sobre a casa de Deus, ou seja, dentro da própria igreja adventista. Eles tomam Ezequiel 9 aplicado à adventista, né? Podemos aqui fazer uma leitura breve sobre Ezequiel capítulo 9, até para nós entendermos o que o capítulo está tratando, né? Ezequiel capítulo 9, recentemente eu pude conversar com 2 especialistas no livro de Ezequiel e foi a mesma resposta obtida sobre esse mesmo capítulo, que é o capítulo onde Deus apresenta que existe um juízo, né? Existe um castigo para Jerusalém por apostasia. Então me gritou, capítulo 9, então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras nas mãos, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Nesse capítulo, quando fala dos 6 homens com armas de destruição, seriam anjos executando um juízo divino sobre nossa igreja. O homem com tinteiro marcaria os fiéis que suspiram e gemem pelas abominações da igreja adventista. Eles fazem uma aplicação muito forte sobre a igreja dentro desse capítulo. Então, dentro da literalidade desse capítulo, ele fala que vai haver uma separação de fiéis e infiéis. Para os davidianos, essa marca representa o selo de proteção dado aos que são verdadeiramente fiéis. E quem não receber esse selo, receberá um juízo de Deus. Que são marcados, que seriam destruídos, porque vai haver uma purificação na igreja antes da volta de Jesus. Por isso que o apelo deles no capítulo 9 é para uma reforma urgente, para que eu não receba o castigo e o juízo que vai haver dentro da igreja. Porque o juízo começa pela casa de Deus.
E dentro da literalidade da profecia, ao contrário da interpretação simbólica comum, os davidianos insistem que Ezequiel 9 se cumprirá literalmente com uma destruição real dos infiéis dentro da igreja adventista. Então, quando eles trouxeram essa interpretação para dentro de uma comissão, quando o Vitor foi apresentar esse capítulo, ele apresentava que esse capítulo se aplicava exatamente à igreja adventista, que ele não era um capítulo histórico, que ele era um capítulo que foi feito, que segundo a interpretação dele, ele vai se aplicar ao adventismo. Que o adventista, que os pastores adventistas, que nós seríamos, nós receberemos um juízo violento de Deus por parte daqueles que receberam a missão de julgar. No caso, o movimento davidiano e a literalidade dos 144 mil. Tem um comparativo interessante, pastor, para nós fazermos aqui, aonde eu tentei colocar alguns detalhes para nós vermos aqui alguns elementos. Por exemplo, ficou uma letra um pouquinho menor, mas tipo de interpretação. Os davidianos, eles entendem como literal, escatológica, uma profecia futura. Nós, adventistas, ela é simbólica, ela é contextual, é uma visão do passado aplicado com aplicações espirituais que podem ser utilizadas hoje. Por exemplo, o alvo principal do juízo, segundo os davidianos, é a própria igreja adventista do sétimo dia, que existe uma profecia na Bíblia toda que se aplica só ao adventismo, que é um juízo sobre a igreja. Nós, adventistas, acreditamos que o antigo Israel, nos dias de Ezequiel, com uma aplicação espiritual ao tempo do fim. Por exemplo, o homem com tinteiro de escrita, para eles é um anjo literal que seria os fiéis para livrá-los da destruição. Eles serão livrados de uma destruição. Para nós, ele representa o selamento espiritual dos fiéis, né? Em paralelo com Apocalipse 7, como é apresentado os dois capítulos nesse aspecto. Por exemplo, 6 homens com as armas. Para eles, os anjos executores que matarão infiéis dentro da própria igreja adventista. Para nós adventistas, eles representam o juízo divino, de forma simbólica, porque, afinal de contas, nós estamos sendo julgados. Eu estou sendo julgado, nós seremos julgados. Por exemplo, tipo de selamento. Para o davidiano, como está falando ali dentro do contexto de Ezequiel 9, seria literal antes de um juízo visível e físico dentro da igreja. Repito, é um juízo físico, literal dentro da igreja. Dentro da interpretação adventista, seria espiritual, envolvendo fidelidade a Deus e obediência à sua vontade e aos seus mandamentos. Mas qual é a finalidade da profecia? Para eles, é uma purificação literal na igreja adventista antes do fim. E para nós adventistas, é um alerta sobre o juízo e um apelo à fidelidade. É Deus dizendo, meus amados, eu apelo que vocês sejam fiéis, que vocês não repitam os erros de Israel, que vocês aprendam, que vocês cresçam e que vocês possam amar a Deus e se arrependerem. Por exemplo, aplicação sobre o tempo do fim. Sim, como um evento futuro e literal que começa dentro da própria igreja. Se aplica ao tempo do fim, para nós também se aplica ao tempo do fim, mas como parte do selamento espiritual e do juízo final, mas não literal, como os davidianos afirmam. E qual é a posição da liderança adventista? Eles têm um posicionamento crítico severo que consideram perigosa uma divisão, principalmente dentro desse quadro profético. E nossa interpretação oficial da igreja está alinhada com o historicismo e princípio de interpretação bíblica. Nós usamos a interpretação bíblica com história. Nós, adventistas, somos historicistas. A gente usa a história para entender. Afinal de contas, a Bíblia, nós utilizamos a história para poder entender contexto, para poder entender aplicação, para poder entender como cada texto se aplica em nossos tempos. É assim quando você vê as 7 igrejas do Apocalipse, é assim quando você vê os cavaleiros. Tempos são utilizados na Bíblia e a história ela é colocada como uma ferramenta para você entender a profecia e o cumprimento. A estátua de Daniel são tempos, é história. A história é muito bem explicada na Bíblia. E é justamente aonde o Ezequiel capítulo 9 encontra uma barreira muito grande contra aquilo que nós cremos,
que é um dos motivos que mostra uma diferença gritante entre eles e nós. Por quê? Porque Victor Ruteff tem suas próprias interpretações. Pastor, para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, teríamos muita coisa que falar ainda, mas também não queremos cansar os amigos com muitos detalhes, né? Então, por isso existe o livro, né? Fator Davidiano, para quem quiser aprofundar realmente e se preparar para enfrentar esses lobos devoradores, tem esse material aqui, graças a Deus, já produzido pela nossa igreja, né? Pelo curso de Teologia da FAAM. Temos também o vídeo Fator, a Vara do Pastor. Vara do Pastor, aqui no meu canal, na descrição deste vídeo você encontra então esse vídeo que traz ali mais informações históricas também sobre esse movimento, fala um pouco também sobre o Ruteff, mais detalhes sobre a história dele. Houve também rachas, né, no movimento ali, enfim, uma série de confusões, né, que são tratadas nesse outro vídeo. Mas, pastor, acho que precisamos tratar de um ponto que geralmente, invariavelmente, chega nele, né? Como que os davidianos entendem a questão dos dízimos? Qual é a posição deles com relação a esse assunto, que é bíblico, né? Mas como eles veem isso? Recentemente, coincidentemente, eu tive o privilégio de receber um questionamento de um deles, me falando e me questionando. Pastor, eu não quis fechar a porta para poder arrazoar com esses irmãos, com alguns deles que estavam nessa linha tênue de estudar ou não estudar, mas me questionando. Eles me perguntaram sobre dízimo. E dentro da interpretação que fora feita, eles trouxeram o texto mais conhecido, onde nós utilizamos no Antigo Testamento, que fala sobre Malaquias, né, no final do livro, capítulo 3 de Malaquias, o último livro ali, nós percebemos uma ordenança. E Deus fala sobre a casa do Senhor, sobre o tesouro de Deus, aonde Deus dá uma orientação. E trazer a casa do tesouro, trazer a casa do Senhor, os teus dízimos, as tuas ofertas, que era um costume. Malaquias, quando dá essa ênfase, que ele está falando sobre esse aspecto de mordomia, de avanço do evangelho, de trabalho para a casa de Deus, que fora copiado no Novo Testamento, dentro do espectro bíblico, o dízimo, ele é um tema inquestionável. Só que, como eles têm um movimento, é um movimento muito sério. É interessante que, numa das discussões que eu tive com um dos irmãos, eu disse, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se o movimento de vocês, de fato, tivesse uma inspiração muito profunda, ele teria prosperado de 1930 até aqui. Por que ele não avançou tanto? Por que esse movimento não encontrou recursos financeiros, apoiadores, bênçãos? Porque o movimento adventista nasce com o quê? Nasce com um grupo pequeno, é comovente a senhora White falando que ela tinha uma concordância bíblica pequena, alguns papéis para poder escrever, e de um pequeno movimento Deus prosperou a tal ponto de uma igreja toda no mundo nascer o evangelho pregado. E existe esse detalhe histórico. Por que desde 1930 não houve uma prosperidade? Existe um trabalho sorrateiro, escondido. Por que não nasceu uma igreja que de fato possa prosperar, fazer a obra do Senhor? E dentro desse questionamento, esse amado irmão falou que assim, pastor, o grande erro é que vocês usam essas Bíblias modernas. Mas, quando nós tivemos um estudo com um dos nossos líderes davidianos, ele informou para a gente que vocês estão interpretando errado o texto bíblico. Vocês e o mundo evangélico todo. Porque, segundo a King James, a versão mais antiga, o texto que vocês falam casa do tesouro, na King James antiga, fala celeiro. E que nós devemos levar os nossos recursos para o celeiro aonde nós estamos sendo alimentados. E que onde nós estamos sendo alimentados hoje, porque a igreja, nós vamos à igreja, mas onde nós temos alimento sólido de verdade, são com os estudos bíblicos. Então,
Para eles, o dízimo, isso é depois de você passar muito tempo já participando de alguns estudos avançados, de conferências, e você vai receber essa instrução de que o dízimo tem que ser entregue para eles e não ter sido entregue mais para a igreja. Eu vou fazer uma leitura aqui interessante. Eu peguei o contato e tentei um diálogo, eu tentei uma conversa com um dos líderes davidianos. E nessas conversas que eu tive com ele, quando uma pessoa próxima me falou um pouco sobre a situação de dízimo, de oferta, eu fiz um questionamento. O interessante é que eles nunca me respondem. Mas eu escrevo, olha, eu queria que você me dissesse, segundo a Bíblia, segundo o Espírito de Profecia, a autoridade que você tem para interpretar Malaquias como celeiro e que é um alimento que tem que ser dado, que o membro deve alimentar o lugar aonde ele está sendo cuidado. Mensagem primeira minha que eu enviei. Amigo, por favor, você poderia me explicar com cuidado, com textos, para eu entender um pouco sobre a sua interpretação de dízimos e ofertas? Alguns membros do seu grupo me informaram que vocês hoje estão pedindo dízimos e ofertas depois de 2 anos estudando com eles. Chegou o momento deles dividirem dízimos e ofertas, inclusive incentivando a venderem imóveis, a venderem propriedades e entregarem como dízimo para avanço. Só que esse irmão entendeu uma coisa estranha, porque o irmão disse que o outro líder, que também dava alguns dos estudos, fez o mesmo pedido. E quando um dos líderes entendeu que o outro pediu, publicamente, eles começaram a divergir entre eles, porque não há unidade. Não existe uma unidade clara. Não existe uma organização. Então, a interpretação deles é totalmente de interesse pessoal. Totalmente de interesse pessoal. Porque se de fato houvesse clareza, como a Bíblia é muito clara, eu teria muito prazer, pastor Michelson, de convidá-los para estudar a Bíblia juntos. De tomar a luz do Espírito de Profecia e poder entender o que a senhora White fala e o que eles falam. Dentro do livro do pastor Victor Figueroa, ele dedicou um tempo para poder fazer quadros entre o que Victor Rutef fala e que Ellen White fala. E você vai ver que existe uma ambiguidade muito grande. Por exemplo, é um livro sensacional. Eu tive o privilégio de estudar esse livro, presenteei outras pessoas com esse livro, mas é um livro que ele mostra que eles têm um quadro comparativo. Ele dedicou tempo para fazer um quadro comparativo entre citações do Victor Figueroa, citações de Victor Rutef e citações de Ellen White. E você percebe que existe uma divergência muito clara entre o que ela disse e o que ele disse. Inclusive, eles fazem reinterpretações do que ela interpretou. Então, é interessante nós percebermos que, de fato, são lobos tentando atacar o rebanho. Não existe clareza. Não me convidaram para estudar, não me permitiram participar de um estudo, não nos trouxeram alguma luz. A igreja, até hoje, está disposta a ouvi-los. Caso eles tenham interesse de participar, o SALT, o NASP, o IAP, nós estamos dispostos a estudar, só que eles não querem estudar. Eu vou contar uma observação, pastor, um testemunho, creio que foi em meados do início do ano passado, um outro pastor, que é presidente de uma das associações, que disciplinou um desses irmãos, eles estavam fazendo o primeiro encontro deles numa cidade de Minas, com um grupo grande de pessoas, e pessoas muito próximas a mim estavam nessa reunião. E eu liguei algumas vezes e perguntei, eu gostaria de conversar com o líder de vocês, é melhor por respeito não dizer nomes, conversar com o líder de vocês, porque eu estou aqui com o pastor que fez a comissão que disciplinou os irmãos. E nós gostaríamos de explicar o porquê que ele foi disciplinado, para vocês entenderem que vocês estão estudando com alguém que não tem autoridade para poder ensinar. E se ele tiver um corpo de doutrinas que ele gostaria de trazer, nós temos aqui o prazer de estudar juntos. O que a gente está fazendo hoje aqui
é tentar estudar com vocês. E esse irmão, que era um dos líderes dele, disse, não posso conversar com eles, porque eles vieram com armas para atacar, eles não vieram com os frutos do amor. E ele não conseguiu nos atender. Porque, de fato, se trata de pessoas que vão trabalhar para ferir pessoas que, às vezes, estão fragilizadas, estão no momento às vezes, desafiador, estão, às vezes, passando por alguma fase muito complexa, para poder introduzir e trazer o seu evangelismo, que não é adventista do sétimo dia. Quanta coisa, né, pastor? E uma coisa que eu tenho percebido já ao longo dos anos, desde que eu me tornei adventista, há 30 anos, mais de 30 anos, é que esses movimentos realmente, como você disse há pouco, não prosperam, não têm a bênção de Deus, enquanto a igreja, embora tenha seus defeitos, suas lutas, ela tem avançado, tem cumprido a missão. E eu gosto de sempre relembrar, inclusive eu quero colocar aqui na tela para os amigos, um post, né, que eu publiquei já faz algum tempo, mas de quando em quando eu revisito esses textos aqui, ó. Porque eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para esse post aqui no meu blog outraleitura.com.br, que é esse aqui, ó, A Esperança para a Igreja. Eu não vou ler todo o texto que eu escrevi aqui, é uma reflexão. Eu vou ler apenas as citações de Ellen White que eu coloco aqui logo abaixo do que eu escrevi. Veja só que interessante. Testemunho Seletos, volume 2, página 355. A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na Terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Que texto precioso, hein? Então, a igreja tem, como eu disse, seus defeitos, até porque ela é composta por seres humanos, e nós, seres humanos, somos defeituosos, né? Mas nós temos que ser parte da solução sempre. Nunca apontar armas contra a igreja, porque Jesus... Aliás, tem mais textos aqui, olha só que interessante. Testemunho Seletos, volume 2 ainda, página 362, diz: Deus tem na terra uma igreja, que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, olha só, não está guiando ramificações que se desviaram, transviadas, não um aqui, outro ali, mas um povo. Que povo? A igreja. Deus tem na terra uma igreja organizada. Testemunho Seletos, volume 2, agora a página 356. Jesus amou a igreja e por ela se deu a si próprio. E ele ele vai aperfeiçoá-la, refiná-la, enobrecê-la e elevá-la, de maneira que fique firme em meio das corruptoras influências do mundo. Quando eu ouço pessoas dizendo a igreja apostatou, a igreja está caída, olha só, aqui diz que então a profecia está errada, né? Veja só, Ellen White escreveu algo errado, porque aqui ela diz que Jesus vai aperfeiçoar a igreja, ele vai refinar essa igreja, e eu creio nisso de todo o meu coração, e por isso faço a minha parte, creio que o pastor Davi também faz a parte dele, estamos marchando juntos, né? E Jesus fará a parte que lhe compete, né? Eventos Finais, página 47. Como o capitão do exército do Senhor derribou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os elementos oponentes. E é isso que a gente vê ao longo do tempo, né? Esses elementos oponentes, esses grupos dissidentes vão ficando pelo caminho enquanto a igreja avança. Review and Herald, 20 de setembro de 1892. Não necessitamos duvidar, nem temer de que a obra não avançará. Deus está à frente e porá tudo em ordem. Tenhamos fé de que o Senhor guiará com segurança ao porto a nobre embarcação que conduz o seu povo. Essa embarcação, a igreja, Deus vai colocar tudo em ordem. Testemunho Seletos, volume 2, novamente. Embora existam males na igreja e tenham que existir até o fim do mundo, e o pastor mencionou, né, na sua fala, joio e o trigo, que permanecem até a ceifa, né? Então esses males hão de persistir. A igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. E agora a mensagem escolhida, volume 3, página 18, diz assim: quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, olha aí, o corpo organizado, hein? Quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo, ele se encontra no caminho errado. Então,
se essas pessoas dizem seguir realmente o Espírito de Profecia, deveriam atentar para essas palavras, em que Deus garante que ele tem uma igreja organizada na terra, que embora ela tenha seus defeitos, tenha suas lutas, ele está conduzindo esta igreja, e ela vai chegar ao porto final, independentemente das críticas internas, externas, das perseguições, e para mim isso é motivo de até alento, quando eu vejo essas perseguições, tantos canais na internet aí que estão criticando a igreja, de ex-adventistas, de não adventistas, de movimentos dissidentes, porque o que diz Apocalipse 12 ali, né? O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus / Espírito de Profecia. Então, se tivesse tudo às mil maravilhas, tudo em paz, eu ficaria desconfiado. Mas como a igreja é essa menina dos olhos de Deus, como a igreja desses últimos dias, esse povo remanescente, desperta a ira do dragão, a gente realmente tem que ver isso acontecer, temos que estar atentos e, como pastores, pastor Davi e eu estamos aqui hoje para, por meio deste vídeo aqui, estimular você a estudar a palavra de Deus profundamente. Os livros de Ellen White são uma tremenda ajuda para nós nesses últimos dias, porque apontam para a Bíblia, nos motivam a conhecer cada vez mais a Bíblia, e assim sermos cristãos maduros, não como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, cristãos maduros, bem fundamentados, e assim também ajudar na proteção do rebanho de Deus, porque é isso que ele espera de nós. Pastor Davi, suas palavras aí de finais, né, de encerramento aqui da nossa conversa, já aproveito para de antemão agradecer a sua disponibilidade e o tempo que você dedicou e tem dedicado para estudar esse assunto e tentar ajudar pessoas que estejam eventualmente sendo enredadas por essas ideias. Pastor, liderança cristã, eu separei uma citação que eu acho ela muito interessante. Ellen White escreveu o seguinte: a palavra de Deus não autoriza que uma pessoa ponha seu julgamento em oposição ao da igreja. Nem lhe é permitido insistir em suas opiniões contrariando as da igreja. Caso não houvesse disciplina e governo eclesiástico, a igreja se afastaria, não poderia se manter unida como um corpo. Sempre tem havido indivíduos de espírito independente alegando estar certos e que Deus os havia ensinado e impressionado e guiado especialmente. Cada um tem uma teoria particular, suas ideias peculiarmente os levam a julgamento e cada um alega que essas ideias estão em harmonia com a palavra de Deus. Cada um tem diferentes teorias, fé, contudo, cada um afirma possuir luz especial de Deus. Essas pessoas se separaram da corporação e constituem por si só uma igreja à parte. Não podem estar todas certas. No entanto, todas dizem ser guiadas pelo Senhor. A palavra da inspiração não pode ser sim e não, mas sim e amém em Cristo. Os movimentos esporádicos agitados de alguns que alegam ser cristãos são bem interpretados pelo trabalho de cavalos fortes, mas não domados pelo Senhor. E, amado, eu acho muito interessante essa palavra, domados pelo Senhor. Eu louvo ao nome de Deus, pastor Michelson, porque quando Jesus fala bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus, dentro das palavras finais, eu quero dizer que nossa conversa não é uma conversa de cavalos de ataque. A palavra manso, se nós formos buscar literalidade no Sermão da Montanha, é uma interpretação que alguma gramática grega bem específica apresenta que a palavra mais correta seria usar a palavra domados. Não é que o cavalo não tem instinto, é que quando o Senhor doma o cavalo, mesmo com todo tipo de instinto, ele se deixa ser guiado pelo mestre. E que Deus possa nos guiar. Temos um inimigo levantando, um mundo se dilacerando, coisas estranhas acontecendo. Nós precisamos manter a unidade. Precisamos proteger nossa igreja. O Senhor está voltando. E isso, de fato, é a melhor novidade na qual nós devemos nos apegar. Cada um examine a si mesmo. Deus não me deu, pastor. Deus não deu a você o poder de julgar o próximo, porque nós estamos sentados no banco dos réus. Nós estamos sendo julgados.
E eu peço que Deus nos dê sabedoria e discernimento para continuar essa jornada. Amém, amém, pastor. O inimigo sabe que dividindo ele conquista, né? Ele enfraquece. Então, a gente passou recentemente no Revivados por Sua Palavra pelas cartas de Paulo. Como Paulo ele enfatiza a unidade na igreja. Jesus orou pela unidade lá em João 17, para que todos, né, sejamos um, porque assim nós temos mais força, vamos mais longe e terminaremos logo a obra da pregação do evangelho em todo o mundo. Então, vamos lutar realmente, orar pela unidade da igreja, para que, como um corpo, como um exército, possamos concluir essa obra. Jesus precisa voltar. E não podemos perder nosso tempo assim com essas questões de menos importância. O inimigo quer que a gente faça isso, percamos o nosso tempo, né? E precisamos realmente lutar, orar, para que sejamos um povo unido, em amor, em propósito, em missão e em crença, para que consigamos realmente iluminar esse planeta. Pastor Davi, mais uma vez, obrigado. Deus continue te abençoando, seu ministério, sua família, e continuemos orando, né, por essas pessoas que têm sido assediadas e que o inimigo tem tentado tirar, né, do rebanho de Deus. Vamos orar por eles e fazer o nosso melhor sempre pela Igreja de Deus. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.